E dentro desse assunto sobre espiritualidade, também vamos falar um pouquinho sobre religiosidade. Vai ter um pouco de tudo aqui hoje. Nós vamos receber, já estamos recebendo, como vocês já ouviram aí, o querido pastor Leonardo Salles, que para mim hoje é um dos pastores mais relevantes desse Brasil. E para iniciarmos aí essa conversa, acho que eu posso fazer a primeira pergunta, não posso? Claro. Eu queria saber um pouco, Léo, como foi a sua infância. E claro, conheço um pouco da sua história, mas eu queria que algumas pessoas ouvissem um pouco como foi a sua infância aí e o teu desenvolvimento. Eu nasci em Caxias, onde é a nossa igreja matriz, né? Minha terra, né? Tua terra. Eu nasci em Caxias. E aí, com 2 aninhos de idade, minha mãe e meu pai se separaram. E aí, foi o período que a minha mãe, ela se casou de novo com meu padrasto, que me cria desde os 2 anos de idade. Aí eu passei 14 anos morando em Madureira. Na época, minha mãe tinha uma barraquinha de cachorro-quente, e trabalhava vendendo no portão, ajudava a tomar conta do meu irmão. E aí, depois nós fomos embora para a região dos Lagos e morei lá por 7 anos. Foi um dia bem difícil, porque a gente sempre foi pobrezinho, né? Mas mesmo morando em Madureira, ainda minha mãe meu padrasto tinha um Chevette, a gente, ali com a barraquinha de cachorro-quente, nunca passou necessidade. Mas quando nós fomos para Cabo Frio, ali foi um momento de dificuldade, porque a gente pegou tudo que tinha e investiu numa lojinha simples, mas que não deu certo. E aí a gente chegou um momento de viver só de cesta básica. Comi ovo durante 3 meses, ovo cozido, ovo mexido, ovo com bertalha, ovo com queijo, ovo com mortandela, ovo com ovo, quase virei uma galinha. Dormia 4 pessoas numa cama, eu passei uma prova, só tinha 2 camisas para pregar, a preta e a branca. A branca ficou preta, a preta ficou branca, tudo do lado. Boa. E aí eu passei uma luta muito grande na minha vida e o legal é que foi necessário eu passar pelo deserto, porque lá não tinha internet, lá não tinha televisão. É uma luta muito grande, foi o período que eu mais li a Bíblia, tu acredita? Ah. Eu li a Bíblia, reli a Bíblia, passava a madrugada lendo. Foram 14 vezes, buscando né? a Deus, eu li 14 vezes. 14 Isso aí. vezes, é. E aí foi um período que eu mais li a Bíblia. E aí, aquilo Deus preparando, usando os vasos, que chegaria o momento, até que eu subi num monte chamado Celeste, São Pedro da Aldeia, Deus usou um homem, um profeta, falando que tinha chegado o tempo de eu ir para o Rio de Janeiro, que tinha um rebanho e um povo me esperando. E aí eu falei, amém. Meu pai eu fiquei 6 anos sem falar com meu pai. Quando você foi pro Rio? Não, meu pai biológico. 6 anos sem falar, quando fui para Cabo Frio. Aham. E aí a gente conseguia se falar. Ninguém da minha família era crente e Deus havia prometido que ia salvar ele. Uau. E aí Deus já estava fazendo uma obra, uma transformação. E aí Deus me usou por misericórdia de Deus no Natal da família. E ali eu voltei a falar com meu pai. O reino começou a ser implantado no quintal da minha avó. E eu comecei a fazer o culto toda sexta-feira no quintal da minha avó. Só ia a família. Só que um mês já não tinha mais onde botar gente. Cara. E aí, resumindo, Deus usou no monte para mim vir pro Rio. E eu me lembro que eu não tinha dinheiro para pagar caminhão de mudança. A única coisa que eu tinha de nova na minha casa era um colchão, uma cama box. Uhum. Tinha saído na Casa Bahia, R$299 a promoção. Aquela cama de mola, Uhum. sentava, ficava 30 minutos balançando ainda. E aí, a gente fez a mudança de Kombi, não deu a cama na Kombi. Eu vim pro Rio de Janeiro, porque Deus falou no monte. E detalhe, depois que eu passei tanta luta em Cabo Frio, muita luta mesmo. Quando eu fui para Aroma, era o melhor período da luta que eu passava, pro deserto que eu passava, ali foi o melhor momento. Uhum. Porque eu ainda tinha conseguido no Monza, eu tinha um Monza Classic. Ganhei um condomínio que um casal, Luciano e Luciana, o nome deles, pagavam para mim o aluguel todo mês. Então, ali era o melhor momento Legal. daquela época. Aham. E aí Deus falou, larga tudo e vai pro Rio de Janeiro. Detalhe, vim pro Rio. No primeiro mês no Rio, em Caxias, fui comprar o primeiro ventilador para a igreja. Aí minha mãe falou, bota o carro do lado de fora, não precisa pagar R$10 do lado de dentro. E o pobrezinho vai botar do lado de fora. Quando eu voltei, só tava com o ventilador na mão, roubaram meu carro. Ai, meu Deus. Dormindo no chão, quem me prometeu pagar aluguel nunca pagou. Eu falei, Jesus, foi tu mesmo que mandou eu vir para cá? Tem certeza? Tem certeza? E você vê o que Deus fez no Rio de Janeiro no primeiro ano, que claro que hoje a igreja está mais em evidência, também por causa da internet, onde Deus tem levado o nome, mas desde quando a igreja começou, no quintal, era gente do lado de fora. Deus falou comigo que quando houver espaço, ele vai encher. E de fato, são todas as igrejas assim, para a glória de Deus cheia. Então, a minha infância foi uma infância complicada,
Mas tudo eu entendo. A cisterna, a calúnia. Porque José, quando ele foi jogar na cisterna, ele não entendeu o porquê. Quando ele foi caluniado, porque o camarada que fugiu da mulher de Potifar para ter uma honra, recebeu prisão em troca. Então foi caluniado. Então um camarada desse, ele tinha tudo para pensar, dizendo, Deus não é comigo. Por quê? Por que Deus permitiu eu passar pela cisterna? Por que Deus permitiu a calúnia ser ouvida como verdadeira? Porque ele foi preso. Então foi ouvida como verdadeira. Perfeito. E ele podia pensar que a mulher que mentiu está solta e eu que falei a verdade estou preso. Parece que quem vive na mentira tem uma facilidade maior. Mas quando ele assumiu o governo, aí passa um flash na cabeça dele, porque os próprios irmãos que jogou ele na cisterna, quando vai pedir comida porque há fome no mundo, eles pensam assim, ó, agora ele vai se vingar. Certamente vai nos matar por aquilo que a gente fez. E José maduro, compreendendo tudo que ele passou, olha para os irmãos e fala, não foi vocês que me jogaram na cisterna, foi a mão de Deus. Então entendo que tudo que eu tive que passar, passei. Passaria de novo, porque no resultado a gente consegue entender, entendeu? Muito top. Muito